Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi e este é o canal Formação de Escritores. Nós estamos na casa Fernando Pessoa, onde Fernando Pessoa viveu os últimos 15 anos da vida dele e se tornou um museu incrível desde 2020 aqui em Lisboa. A gente subiu, fez fotos, não pode filmar lá dentro, mas depois da vinheta a gente mostra as fotos com informações sobre a casa e sobre o poeta. A Casa Fernando Pessoa é a casa que foi habitada pelo escritor nos últimos 15 anos de vida, a partir de 1920. Fica em Lisboa, no bairro Campo de Urique, uma casa típica da cidade, espremida entre outras duas construções. Pessoa viveu os últimos anos de sua vida no primeiro andar direito desse edifício. Adiante, vamos ver que o museu preserva este andar, contando inclusive com a cama do poeta e o baú onde ele guardava seus poemas. Inaugurada a 30 de novembro de 1993, no dia do aniversário da morte do poeta, todo o edifício foi reconstruído, mantendo-se apenas como originais a fachada, as escadas que levam ao primeiro andar e duas divisões do apartamento da família. A orientação é começar a visita pelo terceiro andar. Lá encontramos a primeira parte do museu, com uma exposição permanente chamada de Heterônimos. Logo na entrada, ouvimos uma máquina de escrever, e no chão vão sendo projetados diversos nomes, que são personagens ou heterônimos criados por Fernando Pessoa. Logo depois, há um grande display com a lista de todos os personagens, e ordem alfabética ou cronológica. Em um canto deste andar, nos deparamos com um jogo de espelhos incrível, daqueles que criam reflexos infinitos nossos, acompanhados da pergunta: quanto sou? Essa instalação já mostra como a curadoria é impressionante, ao dialogar de fato com a obra do poeta, sem abrir mão da linguagem visual própria de um museu. Descendo para o segundo andar, nos deparamos com a segunda parte, a biblioteca particular. A biblioteca que pertenceu a Fernando Pessoa, os livros que comprou, recebeu de amigos, ganhou, herdou, editou, leu e profusamente anotou, constitui o maior valor da Casa Fernando Pessoa. Essa biblioteca possui cerca de 1.300 títulos, mais da metade em língua inglesa, e é o espólio mais valioso que está na origem da fundação da casa. Sobre um balcão, há diversas edições das obras do poeta, nos mais variados idiomas, criando um mosaico belíssimo que mostra a força da sua obra para além das fronteiras de Portugal e da língua portuguesa. Destacamos duas edições, uma traduzida para persa, cuja leitura é feita de trás para frente, e outra em braille. Aliás, vale destacar que há um grande cuidado de acessibilidade em toda a casa, com textos em braille ao longo de toda a exposição. Mas a maior emoção está reservada para o primeiro andar, chamado apartamento. Ao entrar, nos deparamos com uma cama e um baú, e aos poucos vamos entendendo que estamos no exato lugar em que o poeta viveu seus últimos 15 anos de vida. Há inclusive um desenho da planta no chão, mostrando que naquela posição da cama era seu quarto. Além dos móveis, encontramos alguns objetos de Fernando Pessoa, como seus clássicos óculos, cartas que ele trocou, joias e fotos da família na parede. Um display interativo traz testemunhos sobre a vida do poeta, inclusive com o depoimento de uma sobrinha que morou neste apartamento com ele. Em outro ambiente deste andar, nos deparamos com uma instalação impactante de folhas pelas paredes e pelo teto, partindo de uma cômoda. O som ambiente é da caneta no papel. Em uma das paredes, uma frase de grande importância sobre a motivação para sua escrita. No dia em que finalmente desistira, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Dali chegamos no último ambiente do andar, repetindo as folhas na parede, mas com uma frase em destaque. I know not what tomorrow will bring. Esta foi a última frase escrita pelo poeta, no hospital, em inglês mesmo, e a folha com o escrito à mão está ali, em volta de um acrílico, o último verso escrito pelo agora imortal Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos nomes da literatura portuguesa mais reconhecidos no mundo e uma figura onipresente em Portugal, personagem constante em lojas de souvenir, livrarias, etc. Nasceu a 13 de junho de 1888.
Viveu 47 anos e passou grande parte desse tempo a escrever. Em vida, não foi reconhecido, tendo publicado apenas um livro, Mensagem, em 1934. Morreu a 30 de novembro de 1935 em Lisboa, cidade referida em muitos de seus poemas e cenário do famoso Livro do Desassossego.